Hoje nós vamos falar sobre os seguintes pontos. Vamos falar da candidatura de Cori Bush, que está levando muita esperança, dos protestos e o uso de tropas federais, como o Estado está se tornando mais autoritário, e imigração. Nos Estados Unidos, essa relação entre imigração e autoritarismo está casado. E como o imperialismo faz um parte muito central no Partido Democrata e na vida cotidiana. Se puder curtir, compartilhar, inscrever, ajuda bastante o canal. E também, qualquer dúvida, coloque nos comentários. Vamos começar com uma notícia boa. Cori Bush venceu as primárias em Missouri, no meio do país. Ela havia tentado 2 anos atrás e perdeu as primárias por 20%. E dessa vez venceu com 3%. Provavelmente ela será eleita deputado pelo estado e entraria na Câmara em 2021. A biografia dela é o seguinte. Em 2001, Cori Bush ficou doente e naquela época ela estava grávida com o segundo filho. Ela tinha que sair do emprego e a família foram despejados com o bebê e com o filho de 14 meses. Cori e a sua família moravam num Ford em situação de rua. E olha, o Ford eu acho que é uma coisa muito simbólica, especialmente no jeito que Fordismo e o próprio Henry Ford representa esse tipo de capitalismo bruto, muito associado com os Estados Unidos. Bom, depois disso, Cori Bush voltou para a faculdade e se formou em enfermagem, mas ela entrou na política como uma força, como uma ativista, logo depois da morte de Michael Brown, em 2014. A morte de Michael Brown é um dos marcos na história recente nos Estados Unidos. O Michael Brown foi assassinado pela policial em Ferguson, Missouri. E logo depois da morte dele, surgiu um movimento de protesto muito forte que ganhou atenção não só no estado de Missouri, mas no país e no mundo. Os protestos foram gigantescos e teve o uso de muita violência para oprimir as pessoas fazendo as manifestações. Foi nesse momento que o movimento Black Lives Matter ganhou visibilidade nacionalmente e internacionalmente. Em quase todos os protestos, um dos gritos que começou a surgir foi "Hands up, don't shoot". Isso foi uma forma de manter a memória de Michael Brown e de todas as vítimas nos Estados Unidos que morrem por causa da polícia. Cori Bush foi uma das principais lideranças de rua nos protestos. Nessas primárias e agora, Cori Bush está apoiada por DSA, os socialistas democratas dos Estados Unidos, que é uma tendência socialista dentro do Partido Democrata. O Partido Democrata tem tudo. Tem pessoal da extrema-direita e tem pessoas da esquerda. Em muitos casos, isso não faz sentido nenhum. Por exemplo, no mesmo partido tem senadores como Chris Murphy e tem deputadas como Ilhan Omar. O Chris Murphy, e vamos falar mais dele na frente, é um imperialista. E Ilhan Omar é algumas das pouquíssimas vozes que não têm medo de chamar as políticas externas dos Estados Unidos imperialistas. Cori Bush, ela defende muito o papel, o lugar da classe trabalhadora. Ela vem da classe trabalhadora. E nesse esquema das políticas dos Estados Unidos, ela fica muito mais no lado de Bernie Sanders, por exemplo. E realmente o processo dela foi muito parecido do que aconteceu com Alexandria Ocasio-Cortez. Ela conseguiu vencer um político que estava super bem estabelecido e também que estava apoiado pelo establishment do partido. No caso de Cori Bush, ela venceu não só um político, venceu uma família, pai e filho, que estava no cargo há mais de 50 anos. Bom, ela já venceu as primárias e ela tem muitas chances de vencer nas eleições em gerais. O distrito que ela representa é muito democrata, então eu acho que ela vai entrar, vai ser massa.
duas mulheres, minorias da classe trabalhadora que venceram pessoas poderosíssimas do establishment do Partido Democrata. É para ter esperança. Próximo ponto. O uso de tropas federais nos protestos e a imigração. A Border Patrol é uma polícia especializada na fronteira. Border, em inglês, é fronteira. Essa polícia foi fundada nos anos 20, mas depois do 11 de setembro, tudo mudou. Os Estados Unidos criou um novo setor dentro do governo federal para combater terrorismo, conhecido como the Department of Homeland Security, ou Departamento de Segurança da Pátria. O Border Patrol está inserido dentro desse setor, que é poderosíssimo. A atuação desse grupo era muito mais voltada pela fronteira, e é essa polícia que se vê na fronteira com o México. Muitos dos campos de detenções que os imigrantes que tentaram cruzar a fronteira sem documentos são levados e que são considerados os novos campos de concentração é controlado pela Border Patrol. Nos protestos em Portland, teve um grupo de polícia todo armado, sem nenhuma identificação, sequestrando pessoas nos protestos. O Departamento de Segurança da Pátria confirmou que esses policiais fazem parte de uma divisão dentro do Border Patrol, que é basicamente uma tropa de elite. É uma tropa especializada em específico reprimir protestos, sequestrar pessoas, basicamente especializada em fascismo. Faz muito sentido que no século XXI o ressurgimento de fascismo nos Estados Unidos venha da polícia de fronteira. Por fim, o último ponto, vamos falar do imperialismo e no jeito que bilionários e políticos neoliberais falam de golpe em outros países. Um tempo atrás, Elon Musk postou no Twitter que iria dar um golpe na Bolívia se fosse necessário para conseguir o lítio. Bom, vamos lá. O que Elon Musk falou foi terrível. E muitas pessoas acham que ele fala isso porque ele é um bilionário, com ideias mirabolantes, o cara que colonizar Marte, por exemplo. Isso faz parte, ele fala esse tipo de coisa porque ele é um bilionário, mas não é só isso, ele também faz parte de um segmento da população que tem uma ideologia totalmente imperialista. Eu acho que ele acha que ele pode ser a reencarnação de Henry Ford. Muito importante falar que essa lógica não só limita aos bilionários como Elon Musk. Você também se acha dentro de os dois partidos, democratas e republicanos. Hoje vamos falar um pouco sobre o Partido Democrata. Para isso, vamos voltar a falar um pouco sobre o Chris Murphy, o senador imperialista. Dá uma olhada nesse vídeo. But all we did was play all our cards on day one, and it didn't work. And it's just been an embarrassing mistake after mistake since. First, we thought that getting Guaido to declare himself president would be enough to topple the regime. Then we thought putting aid on the border would be enough. Then we tried to sort of construct a kind of coup in April of last year, and it blew up in our face when all the generals that were supposed to break with Maduro decided to stick with him in the end. Olha isso, olha o discurso que há dentro do Partido Democrata. O discurso desse senador não é tão diferente que o discurso de Elon Musk. E o senador, importante, dá ênfase, que faz parte do Partido Democrata, que faz uma performance de liberalismo, dizendo que é muito mais amigo do povo comparado a qualquer outra opção, só que não. Eu acho que a gente realmente tem que repensar o tipo de democracia que a gente tem, porque o que o senador falou é nada democrática no mundo. E os Estados Unidos não é o único país no mundo, né? É importante destacar que dentro de um sistema capitalista, o imperialismo existe como uma aliança com capital privado e políticas expansionistas, como existe nos Estados Unidos.
Oh, e uma curiosidade, o Elon Musk, ele em muitos sentidos representa os Estados Unidos, a indústria dos Estados Unidos, mas ele é da África do Sul. Para bilionários não existem fronteiras. Fronteiras e bilionários não devem existir. Espero que tenham gostado. Em solidariedade, camarada gringo.